Dúvida como capital, centro de partida. Dúvida como capital intelectual e financeiro. Dúvida como geração de consciência, capaz de abrir mentes, criar negócios e mudar hábitos. É o nosso ponto de partida para conversas que tragam novas visões sobre conhecidos temas. E, acima de tudo, eliminem as limitações que as certezas herdadas costumam impor. Seja bem-vindo. Aqui você pode e deve duvidar à vontade. Eu sou Fabrício Guimarães e no episódio de hoje vamos explorar um dilema fascinante. A matemática pode explicar o comportamento humano ou sempre haverá um espaço para o inesperado? Para essa conversa, temos dois convidados que vivem essa interseção de formas diferentes. De um lado, Renato Dulce, cientista político que trabalha com análise de dados para traduzir o caos em padrões. Do outro, Valéria Brandini, antropóloga e pesquisadora que estuda a complexidade dos comportamentos sociais e os desvios dos padrões. Juntos, vamos debater até onde a previsão pode ir e aonde ela falha. Renato, Valéria, sejam muito bem-vindos. E para começar, eu queria trazer uma pergunta. Questionar uma certeza. Até que ponto vocês acreditam que o futuro pode ser calculado? Queria te ouvir primeiro, Valéria. Oi, obrigada pelo convite. Bom, eu te devolvo com uma outra pergunta. Para que humanidade, cara pálida? Porque nós estamos pensando em futuro que é importante para a nossa sociedade, uma sociedade ocidental que tem metas hoje muito pautadas numa ciência que cresceu muito nas últimas décadas em termos de ciências exatas. Então, hoje isso é cada vez mais um valor para as pessoas, tanto em termos de mercado, o que meu filho vai estudar, né, como vai ser minha vida. Então, essa é a importância do futuro. Só que isso não é importante para todas as sociedades. E dentro da minha perspectiva como antropóloga, a gente estuda o outro para entender o nós, né? O que eu penso sobre isso até hoje é: nós ficamos só buscando entender o futuro, mas a gente não está dando conta do presente. Então, quer dizer, mesmo que a gente consiga planejar ou ter metas, entender o que pode acontecer e planejar, isso não vai criar novas formas da gente viver, e isso vai criar um novo impacto e vai mudar? Eu pergunto para você, não muda o futuro? Olha, acho que a pergunta é muito boa e eu vou te responder dizendo o seguinte. Primeiro, prazer, obrigado pelo convite, Fabrício, obrigado, Valéria, é um prazer estar aqui. E se o futuro pode ser calculado, não tenho a menor dúvida que ele pode ser calculado. Acertar, eu acho que talvez seja a grande questão, né? Acertar o futuro é muito difícil. Eu concordo com a Valéria que eu acho que nos últimos anos os mecanismos de calcular e as ciências exatas ganharam uma relevância muito grande. Eu acho que isso tem uma questão muito conectada ao capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro, ele é mitigador de risco, ele está sempre buscando mitigar risco. Risco porque tem muito investimento, muito dinheiro envolvido, então tentar eliminar a incerteza é uma característica muito importante e a evolução dessa ciência se dá muito por conta desses fatores. Cada vez mais as empresas são geridas por fundos, quem gere o capitalismo no geral está sempre se conectando a muito dinheiro, a grandes volumes financeiros, então contratam pessoas de matemática dentro desse pressuposto. Acho que é só ver, quando a gente vai para grandes bancos, por exemplo, que o perfil mudou. Antes você contratava alguém de administração, agora você contrata alguém de engenharia. Você entra nos bancos, você só tem engenheiro dentro dos bancos, porque a matemática passou a ser a linguagem principal desse universo. E mitigar o risco, sem dúvida nenhuma, é a grande questão. Acho que a pergunta que fica para mim sempre é: dá para calcular? Dá. Dá para acertar? Nem sempre. O mercado está preocupado, ou talvez quem está preocupado em acertar o resultado do futuro está preocupado em acertar sempre? Também não. Acertar 80% já é bastante, 90% já é bastante. A estatística serve para tentar acertar esse pedaço. Mas o imponderável, o fator humano, uma pandemia, são coisas que fogem a esse padrão e, de novo, reprogramam todo esse futuro. A pandemia reprogramou o futuro, isso aconteceu há pouco tempo atrás. Então, de alguma forma, eu acho que esse elemento de surpresa sempre vai acontecer e sempre vai existir.
O Renato, esse seu ponto é ótimo, porque me abre para fazer uma pergunta para a Valéria, pensando um pouco na história da antropologia, né? A antropologia, ela olha muito para o passado, olha muito para, né, como a humanidade foi se evoluindo, para também tentar entender um pouco do que vem pela frente. Mas a gente vive uma dinâmica hoje com muita inconsistência, ou com muita variação, com muita volatilidade o tempo todo. Então, como que essas mudanças culturais, elas entram no trabalho e elas entram um pouco nessa perspectiva de passado, presente e futuro? Olha, eu acho que uma das ciências humanas que mais busca prever o futuro, entre aspas, é, por meio de cenários, poderia ser a historiografia, né? Eu acho que não a antropologia, porque então você estuda cenários, a história, o que aconteceu, para buscar traçar cenários futuros. Isso também é muito utilizado em ciência política. No campo da antropologia, começa que existe um questionamento do para que a gente precisa saber o futuro, né? A gente está numa sociedade, como foi falado, em que está engendrado que o tempo todo você tem que correr atrás do futuro. Você tem que correr atrás do futuro. E as pessoas sentem que não estão vivendo o presente. A antropologia ela está muito mais interessada em entender como são esses mosaicos culturais que vão se criando nessa complexidade, né? Nessa complexidade. Então, é como se a gente buscasse, não na verdade entender o futuro, mas entender o quadro atual. Porque o que me chama a atenção é justamente como tem tanta gente buscando entender o futuro, sendo que eu não acho que a gente dá conta de entender o presente. Tanto que em sociologia também, e sociologia tem muito a ver com matemática, tem muito a ver com o quantitativo. E a antropologia ela foi fundada pelo Bronisław Malinowski, que também era matemático. Então, as coisas acabam estando interligadas na dinâmica de um pressuposto metodológico. Mas o que acontece é que, passado um tempo, a gente só consegue, na verdade, entender um cenário quando ele já passou. Eu acho que a gente vai conseguir entender o que a gente está vivendo agora daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem... Eu fui cara pintada na época da faculdade. O que eu vejo que eu vivi é muito diferente do entendimento que se tem sobre isso hoje. Para mim, naquela época, não estava claro, né? Então, eu acho que a questão da antropologia é entender como esse fator de necessidade de se prever o futuro, né, muito engendrado pela questão do poder econômico e tudo mais, ele faz com que nós não consigamos viver no presente. A cabeça das pessoas nunca está aqui. E isso vai criando cenários em que, para a gente, às vezes, é um esforço muito grande para o antropólogo de você conseguir conectar os pontos, né, e conseguir mapear esse mosaico. Por isso que a gente faz o seguinte, a gente tem uma menor amostragem e uma maior profundidade, né? Porque se eu conseguir mapear esse pedacinho, pelo menos eu já tenho alguma coisa palpável, né, para trabalhar. Nesse sentido, tem alguma coisa que você consegue determinar que é inerente ao ser humano, sem dúvida? Alguma coisa que com certeza é inerente ao ser humano? Olha, vamos para Claude Lévi-Strauss. Às vezes, como minha área é antropologia empresarial, eu gosto muito de falar isso para empresas, né? Se tem sempre uma perspectiva, uma ideia, uma intuição de que o que é mais inerente ao ser humano seria a disputa, né? Seria a luta por alguma coisa, seria a rivalidade. Quando na verdade, segundo o Lévi-Strauss, você tem, como formadores da sociedade, a regra, toda sociedade precisa se pautar em regras, e a reciprocidade.
todo ser humano busca reciprocidade. Você não busca só ganhar. Talvez você busque ganhar para, a partir do que você ganhou, você sentir que você tem reciprocidade. Mas a reciprocidade, eu acho que ela é muito mais uma amálgama, né? Quando eu vejo assim, tanta luta, tanta guerra, tanta disputa, mas eu sempre estou olhando. Eu penso assim, em algum momento esses caras vão sentar e conversar, porque a reciprocidade é uma necessidade humana. Que bom, né? Tem um caminho aí. Renato, recentemente você escreveu um artigo, né, falando que as mídias sociais podem enganar a nossa percepção, pelo menos foi um pouco essa a minha interpretação. Você falava sobre o famoso, está todo mundo falando sobre isso, quando na verdade não está, né? Ou aparentemente não está. Tem alguma forma da gente aprender a duvidar dessas certezas que essa dinâmica de bolha ao redor das redes sociais nos trazem? Legal tua pergunta, porque eu acho que há 3 fatores relevantes quando a gente pensa em digital. O primeiro deles é que eu até começo esse artigo com uma brincadeira dizendo que o nosso maior instituto de pesquisa sempre é a nossa rede social, né? Porque a gente acha que a gente tem uma amostragem ali. A questão é que, para quem trabalha com método, não é uma amostra aleatória, né? Então, eu tenho uma amostra lá super enviesada. Meus amigos, o que eu vejo dos meus amigos, os algoritmos são formatados para trazer engajamento, eles são montados em cima de engajamento. Se eles são montados em cima de engajamento, eles são montados em cima do que me agrada, do que de fato faz sentido para mim. E eu sempre falo que a gente tende a demonizar os algoritmos e eles são ótimos na hora de escolher a melhor propaganda que vai aparecer para mim, o melhor tênis, né? Talvez eu não goste de um determinado tipo de produto, eu não vou receber. É super eficiente para as empresas também, porque elas vão gastar menos dinheiro para tentar chegar em mim, vão me deixar menos incomodado com aquela série infinita de anúncios que a gente recebe todos os dias no digital, né? Então, assim, ele tem um lado que, do ponto de vista de mercado, ele funciona, mas ele tem um problema na hora de dialogar no debate público, na formação dos estados, nos debates ideológicos e principalmente na troca, que eu acho que é o que a Valéria está falando, da reciprocidade. É difícil criar reciprocidade num ambiente em que ele vai te distanciar. Então, o que acontece na realidade é que a gente vai ver essa formatação e essa formatação ela vai nos enganando. A gente vai ter a impressão de que, na realidade, eu estou ouvindo todo mundo quando eu estou ouvindo um pedaço. Eu vou dar a impressão de que eu estou ouvindo um monte de gente quando, na verdade, é pouca gente que fala. O digital ele é um espaço complicado do ponto de vista de entender que aquilo ali que eu estou vendo é realidade posta. Eu sempre trago um número que sempre assusta as pessoas quando eu falo. 52% de toda a movimentação na internet no mundo não é humana. São robôs que movimentam, mas na metade de tudo que se faz na internet é robô. Desde robô que está fazendo uma busca básica, o ChatGPT, quando eu mando um código para ele buscar alguma coisa, ele é um robô que está indo buscar no mecanismo de busca. Ele está sendo considerado como estatística, por exemplo, no Google de acesso. Ou também os robôs que roubam conta em banco, que sequestram sua carteira, que fazem um monte de coisa, também é tudo robô, está tudo na internet. Clipping, né? Alguém que vai buscar teu nome todo dia é um robô que está fazendo esse negócio. Mas na metade do que é produzido na internet hoje não é gente. Então, isso impacta a nossa vida porque, de novo, eu posso manipular debate, eu posso achar que eu estou vendo uma coisa que não é, eu posso considerar que milhões de pessoas estão falando quando, na verdade, não são milhões de pessoas e, às vezes, nem são pessoas, que é outro fator muito relevante. Então, a gente tem que tomar sempre um pouco de cuidado com a formatação da opinião. A internet não é um espaço, ela não é uma ágora digital. Ela tem essa percepção, existe essa ideia de ágora digital, mas isso não é necessariamente verdadeiro. E eu acho que o maior problema quando a gente percebe isso são os impactos indiretos. Não são aqueles que a gente recebe, mas são as microinformações que vão conformando a nossa opinião. A gente não percebe que a nossa opinião está mudando porque a gente está recebendo conteúdo. A gente não percebe que a gente está formatando um determinado viés em relação a alguma coisa porque a gente recebe microimpactos desse negócio loucamente por dia, né? Eu acho que talvez a Valéria trouxe um ponto que é muito interessante, que é o aprofundamento do presente e do passado pela perspectiva da antropologia. Eu sempre acho que o impacto que a gente tem hoje como usuário vai ser um prato cheio para a antropologia, né? Porque assim, o tanto de impacto, de informação diferente que eu recebo por dia e como isso conforma a minha cabeça é uma coisa que eu não sei dizer e eu estudo isso há 15 anos todos os dias. Não dá para saber, não dá para ter essa clareza, não dá para entender essa profundidade porque a gente está na loucura do tempo. A gente está na loucura da informação, a gente está recebendo muita coisa, né? Eu estava vendo uma estatística recentemente que acho que ela traz isso de uma forma muito interessante. O tempo médio para se atualizar das notícias do dia nos anos 60 era algo em torno de 20 minutos. Em 20 minutos eu conseguia me atualizar do básico do que aconteceu no dia seguinte. Hoje,
seria algo em torno de 3 horas. Eu precisaria de 3 horas do meu dia para me atualizar só do que aconteceu ontem. E não é porque tem mais profusão de informação só, é porque tem mais dado, tem mais coisa acontecendo, tem alguém que está cobrindo isso e que eu consigo acessar. Isso nos deixa, do ponto de vista, voltando para nós agora, né? Isso nos deixa ansiosos, isso nos deixa perdidos, isso nos deixa extremamente impactados em relação a achar que a gente perdeu a capacidade de entender as coisas e provavelmente a gente perdeu mesmo, né? E aí, quando eu olho para essas grandes movimentações, esses grandes volumes de dado, eu fico refletindo do outro lado, né? Entendendo aqui também como um observador participante, mas ao mesmo tempo eu sempre brinco, tem alguém lá construindo dado e eu estou do lado de cá olhando e as pessoas não sabem que eu estou olhando o que elas estão produzindo de conteúdo, né? Eu sou um pesquisador meio misterioso nesse sentido. Eu uso as APIs para falar com elas, elas não falam comigo, né? Eu só olho o que elas estão produzindo. E eu sempre fico pensando que a gente não tem clareza dos impactos que tudo isso gera de fato nas pessoas e para onde isso vai. Talvez seja um bom ponto para a Valéria. E não dá para mapear agora. Seria impossível. Ou seja, a gente vai ter que viver tudo isso para poder entender depois. Mas eu acho que pelo menos a gente pode tentar absorver essa certeza de que o que está lá não é necessariamente a realidade, né? É um efeito de tudo isso que a gente falou aqui. Valéria, eu queria tentar entender um pouco mais e até se você puder explicar sobre a câmara de eco. Olha, as minhas primeiras aulas de antropologia, eu começo dizendo assim, a realidade não existe. Porque não existe mesmo. O que existe é uma construção social, né, que a gente enxerga a partir da socialização primária, a partir do que nos é ensinado, a partir dos grupos sociais onde nós vivemos. E o que acontece hoje é que as pessoas não conseguem sair da ilha para enxergar que estão na ilha. Então, todo mundo entende que a sua ilha é a realidade. Então, a realidade das pessoas hoje é a ilha, ou bolha, ou universo, cosmologia cultural que seja que elas vivem, onde você tem um processo de mediatização digital, né? Onde, por meio das redes sociais, você vai vendo afirmações e reafirmações disso, né? Afirmações e reafirmações. Então, essa realidade que é uma construção social, ela começa a ficar cada vez mais limitada e você tem uma amplificação, né? De determinados pontos onde começa que não se sabe se aquilo é realidade, mas aquilo que é formatado como realidade dentro daquela ilha, ou bolha, ou cluster, aquilo vai se intensificando. Então, as pessoas olham aquilo e têm uma lente sobre o que está acontecendo no mundo que é irreal. As pessoas não estão... Bom, primeiro, a realidade não existe, mas as pessoas não estão enxergando mais o que está à sua frente de uma forma mais neutra ou recíproca, ou o nível de viés está tão grande que o mundo está se tribalizando. É uma retribalização, uma tribalização no sentido de que esses grupos, essas bolhas, eles vão ficando tão fechados que, por exemplo, pessoas que você conhecia desde criança, você não consegue mais conversar com elas nos últimos 10 anos, porque as afirmações sobre a realidade que elas entendem que configura o real, elas são tão incisivas, tão fechadas, tão prementes, tão intensas, que o mundo vai se clusterizando. Aí a gente tem esse fenômeno, por exemplo, dessa polarização política, da polarização ideológica, de que todo mundo tem que defender uma causa. É como se você tivesse uma lente onde tudo é muito alto, tudo faz muito barulho e essa realidade ela é muito intensificada.
E aí não se cria a possibilidade de perguntar, e se for diferente? Não existe essa possibilidade, porque se você for questionar, você vai romper com a realidade, né? Então você vai ser um outro, você vai ser um pária. É onde essa perspectiva da realidade, ela se torna uma crença. Então a gente sai do universo da racionalidade, que demorou para a gente chegar, não é perfeito, mas onde a ciência tem voz e onde a gente busca se educar mais, aprender mais, para quase uma involução, uma regressão no nível da crença. Né? E isso está não só fazendo com que tenha tanta treta, tanta desavença, tanta coisa entre as pessoas, mas as pessoas também estão adoecendo, porque elas estão se sentindo muito solitárias. Então. Né? Quem sou eu fora da ilha? E se a gente considera toda essa influência digital e essa dinâmica onde a gente acha que a nossa bolha representa o universo, isso só piora. Com certeza. Então, talvez a forma de fugir disso seja perguntar. E é muito complicado, né? É muito complicado porque uma vez eu lembro que uma professora me falou na faculdade, falou assim, olha, sabe o que é um antropólogo? Um antropólogo é uma pessoa que toda vez que alguém dá uma certeza para ele, ele fala, tem um lugar do mundo que não é assim, então não é uma certeza. Então, assim, nós vivemos de incertezas, os antropólogos vivem de incertezas. O problema é que hoje as pessoas não aceitam mais viver de incerteza. A vulnerabilidade, ela se tornou uma coisa aterrorizante. Então, as pessoas têm que se apegar a essas crenças, né? Crenças ideológicas, crenças nas suas causas. Tudo tem que ser muito uma crença. Você não tem mais como é que eu posso dizer? Você não tem mais a sutileza, você não tem mais a possibilidade de estar errado. Isso coloca em xeque a sua personalidade, né? O teu eu social. Isso é muito complicado, por isso que as pessoas estão ficando cada vez mais doentes, infelizes. A dúvida vira uma falha, né? Exato. A nossa proposta no Capital da Dúvida é exatamente essa, é fazer o oposto. Né? Desconstruir as certezas e ampliar as dúvidas. E aí, Renato, eu queria te trazer para esse papo pensando nisso, assim, sem a gente entrar em contato com o contrário. O que a gente imagina para o futuro? Legal. Deixa eu trazer um ponto que acho que é interessante em relação a essa discussão. Eu tenho me dedicado nos últimos meses a fazer uma pesquisa muito relacionada à dúvida, tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente digital. E eu vou trazer alguns dados para vocês que eu ainda não consegui consolidar no material, mas eu acho que eles podem ajudar nesse debate e trazer mais incertezas. A primeira delas é, quando a gente olha para como o usuário ele transita no digital, a formatação da personalidade acontece em alguns canais e as dúvidas acontecem também, mas acontecem em outros, em espaços fechados. Então, o que eu quero dizer com isso na prática? O espaço vocal do digital, que é o espaço onde a gente fala, ele é o espaço da certeza. Mas ele não é necessariamente todos os espaços onde a gente está. A inteligência artificial, de alguma forma, ela é o espaço da dúvida hoje. O ChatGPT, ele é um espaço de pergunta. Você pergunta para o ChatGPT. Né? 99% de todas as queries, os prompts que são feitos no ChatGPT terminam com ponto de interrogação. Então, as pessoas estão perguntando. E aí é interessante quando a gente vai para outros mecanismos de pesquisa e a gente percebe isso também. Né? Um dos textos que eu vou, inclusive, lançar agora no meu próximo artigo é sobre isso. Como o usuário, de alguma forma, ele tem muitas certezas e ele projeta uma série de informações relacionadas ao que ele acha que ele quer ser, o que ele quer ser, o que ele pensa que ele deveria ser, ou que ele acha que a ilha dele considera que ele é socialmente relevante dentro desse espaço, mas internamente ele tem muitas dúvidas. Como eu gosto muito de política, eu vou trazer dois temas bem interessantes nesse contexto. Se nós pegarmos usuários de digital que questionam e falam politicamente bastante, que são muito vocais em relação a comunismo e socialismo, vou trazer um ponto específico. Os mesmos usuários pesquisam no Google o que é comunismo, os que estão criticando o comunismo dentro de espaços como Twitter e Meta, principalmente. Tá? E quando a gente vai, por exemplo, para outros contextos, eu vou para outro lado agora e vou pensar, por exemplo,
houve um fenômeno muito forte ali quando o Bolsonaro fala, por exemplo, do coronel Carlos Brilhante Ustra. E agora, com Ainda Estou Aqui, o que aconteceu? Ainda Estou Aqui trouxe um debate novamente sobre ditadura militar no Brasil. Quando o filme foi indicado ao Globo de Ouro, o nível de pesquisa de ditadura militar no Brasil cresceu 4 vezes. Tá? Quadruplicou o volume de pesquisas. Entre jovens, especificamente, do intervalo de 14 a 28 anos, eles representam 76% dessas pesquisas. Que estão tomando o primeiro contato com ditadura na maioria das vezes. Também acho interessante. Que bom, né? Que feliz, que ótimo que isso tenha acontecido. Agora, é muito interessante perceber que, por exemplo, nesse fenômeno do Jair Bolsonaro, uma parcela muito expressiva, um pouco mais de 60% dos usuários que condenaram o Bolsonaro em relação a isso, também perguntaram quem era Carlos Brilhante Ustra no Google depois de ter feito esse movimento. Então, é muito interessante perceber que, de alguma forma, as nossas dúvidas elas estão ficando feias, restritas ao ambiente individual, onde a gente não pode mais ter o espaço da pergunta, da incerteza, porque é feio, porque, de alguma forma, a minha bolha é muito radical e faz com que eu não possa falar. Então, de novo, o usuário, como eu costumo brincar, quando ele está girando na cama à noite e está ele o telefone celular dele na maioria das vezes, é um momento em que ele é vulnerável. Só que a nossa vulnerabilidade está mudando, ela está saindo da pessoa e está indo para a máquina. Eu estou sendo vulnerável com o ChatGPT, eu estou sendo vulnerável com o Google. Né? Há um caminho infinito aqui que eu poderia citar de exemplos muito legais de pesquisas extremamente pessoais que os usuários fazem, por exemplo, para o Google. Tá? Muito pessoais, muitas dúvidas. A maior pergunta sobre relacionamento no Google é se o parceiro está traindo ele. Que sinais eu posso identificar de traição do meu parceiro? Então, assim, as pessoas elas estão muito conectadas, a incerteza existe. A questão é a forma como a gente está tratando elas. A gente jogou ela para um espaço que a gente entende que a máquina, de alguma forma, ela é impessoal, que ela não vai me julgar, que eu não vou ter medo de falar com ela. Então, eu me sinto mais seguro para expor a minha vulnerabilidade dentro desses espaços do que com outras pessoas. Né? Psicólogos vêm reclamando muito que as pessoas estão usando o ChatGPT para fazer terapia. Há muitos e muitos casos na China de namorados de ChatGPT. Isso já é uma realidade posta no mundo, tá? Namorado de ChatGPT. Por quê? O filme Ela antecipou isso lá Exato. Sim. E vamos parar para pensar, ele aprende comigo. Então, se ele aprende comigo, ele vai aprender o que eu gosto, ele vai me agradar mais, né? Não tem dúvida ali também, sabe? Black Mirror. Black Mirror, não tem certeza nesse espaço. Mas que interessante, né? Porque talvez essa pressão que a ilha, né, como a Valéria descreveu, essa pressão dessa realidade inexistente que a ilha gera, está tendo uma válvula de escape, de uma certa forma, através da tecnologia. Esse é o ponto. A certeza, perdão, eu gostei do que você falou, é como se você tem uma certeza no social, onde você não pode ser vulnerável. Isso. Então, gente, cadê a reciprocidade? Voltamos para lá. Exatamente. O que é do ser humano? A reciprocidade. Você perdeu a reciprocidade. Então, se você perdeu isso, você vê como que as coisas se... E a gente está passando para a tecnologia, né? A gente está terceirizando esse movimento, que é um movimento de empatia, um movimento de cuidado, de afeto, para a máquina. Total. E falando assim, a máquina não me julga, a máquina não vai devolver, a máquina, na madrugada, eu posso conversar com ela com tranquilidade. Outro exemplo muito característico o Brasil bateu recorde de menção em relação à alimentação saudável, à saúde, à saudabilidade, à academia, ao universo fitness. Ano contra ano, esse número de menções aumenta. Ano contra ano, as pesquisas na madrugada de como emagrecer rápido, por que eu fico feio com determinada roupa, e também métodos fáceis de emagrecimento explodiram. Então, a gente percebe que, de novo, a gente está olhando para um pedaço das pessoas, é o pedaço que elas expõem, o pedaço que elas expõem é o pedaço que elas querem, que elas construíram. Total. E aí eu acho que talvez esse seja o problema, né? Quando a gente entende que a bolha é um espaço de acolhimento, porque a minha opinião radical, de alguma forma, vai ser equalizada lá, quando a gente olha para o outro lado, a gente percebe que não é bem isso que está acontecendo, né? A bolha não é um espaço onde você está sendo acolhido porque a tua opinião lá vale. Talvez a minha opinião lá vale porque eu quero estar dentro dessa bolha, porque ela faz sentido para mim. Mas a incerteza continua dentro das pessoas, elas só mudaram o jeito de falar sobre isso. As motivações, com certeza, são muito variadas, né? Mas eu sou um otimista factual, assim, então eu acho bom ouvir o que você está dizendo. Mas eu queria navegar um pouco pelas incertezas, que eu acho que a gente está abrindo essa conversa nesse lugar. E aí até trazendo um pouco, né, da própria antropologia e da ciência política, como que vocês acham que as pessoas podem se ancorar, né, nessas duas capacidades, para se não for sobre, né, entender o futuro, mas pelo menos conseguir perceber o presente? Olha, essa é a pergunta de 1 bilhão, né? Não é mais...
eu vejo, principalmente por trabalhar para empresas junto a jovens, antropologia da juventude, no mercado, e também por dar aula em faculdade, que existe um fenômeno das novas gerações buscarem vivenciar de alguma forma a vulnerabilidade. Aí entra no chavão desconstrução, né? O termo desconstrução. Só que aí a pessoa se desconstrói para se construir dentro de uma determinada ideologia, como quando fala o macho desconstruído. Então ele vai se desconstruir para se construir dentro de uma outra ideologia. Então eu acho que a gente está ficando muito refém de pressupostos ideológicos e nós não estamos conseguindo ser livres pensadores, né? Nós percebemos que o campo da racionalidade ele não é mais livre, Então, sempre você tem que estar amarrado à direita ou à esquerda ou a um tipo de consciência ambiental, social. Não estou dizendo que não são bons, são necessários, mas está faltando às pessoas a liberdade de poder sair dessa realidade que elas entendem como, pleonasmo, uma realidade real, que ela está no campo do digital. Porque tudo isso que nós estamos falando está no campo entre o real e o digital. E o digital, ele tem muito mais de processos não humanos, ou que não seriam vivenciados da forma humana, a própria noção do tempo, né? Vai ver como é o tempo vivenciado numa aldeia indígena, como é o tempo vivenciado no Quirguistão, como é o tempo vivenciado no Alasca. O tempo humano é um tempo que nós não temos mais. Então, nós estamos cada vez mais formatados por processos e sistemas em que é como se nós não estivéssemos prontos para viver dessa forma. E aí eu vou dizer uma coisa que, ao mesmo tempo, eu não sei se é possível. Eu acho que se a gente pudesse, talvez, de alguma forma, resgatar, vivemos um pouco fora desses processos, que pode ser até uma utopia, porque é difícil sair disso. Mas talvez retomar os tempos e movimentos onde nós podemos ser mais humanizados e menos suscetíveis à máquina. Eu acho que isso seria necessário, porque você pega a qualidade de vida de uma criança que vive na zona rural, num lugar do Brasil, e uma criança que vive na cidade. A criança que vive na cidade, ela já entra no YouTube, ela faz um monte de coisa, mas ela não consegue fazer coisas do viver e do brincar e da humanidade e da infância que uma criança que não tem isso faz. Não estou demonizando, não estou, né? Eu só estou buscando responder a sua pergunta. E a forma que eu acho que seria mais palpável seria a gente conseguir desenvolver isso. Como? Eu não sei. Mas é um caminho, né? Pelo menos é uma certeza a ser derrubada e talvez levantar essa dúvida, né? Porque a busca ajuda a encontrar direções, né? Eu acho que, por exemplo, uma coisa que poderia começar a acontecer seriam férias digitais. Férias digitais, inclusive em empresas. Você vê o pessoal que trabalha no campo corporativo, a pessoa está de férias, mas não está de férias, porque o chefe está pedindo coisa. A pessoa deveria ter o direito de ficar completamente offline. E nós não temos mais, porque se eu, de repente, tiver isso no meu trabalho, tem a escola do meu filho, tem os meus amigos, tem não sei o quê, eu estou preso nisso. Eu acho que o conceito de férias digitais totais poderia algum dia ser aplicado. Sem dúvida. Muito bom. E na política, nas ciências políticas, Renato? Olha, é mais difícil ainda, né? Eu queria trazer um ponto em cima do que a Valéria falou, que eu acho que é bastante interessante.
Eu concordo também que eu acho que o principal impacto hoje, para mim, é isso. Talvez a gente conseguiu comprimir o espaço dentro do digital, pensando na noção de espaço-tempo, né? O espaço foi comprimido. Fala-se em metaverso, a gente conseguiu trabalhar dentro da internet, eu consigo fazer reunião no Teams. Algumas coisas que há 4 anos atrás eram impensáveis são relativamente pensáveis. Trabalho híbrido, nômade digital e uma série de questões que, de alguma forma, a internet conseguiu trazer a noção de espaço. A noção de tempo ela não consegue comprimir, porque nossa cabeça é formatada por uma perspectiva temporal. E é muito complicado que a gente consiga comprimir o tempo na mesma velocidade do tempo da máquina. O tempo da máquina ele é muito diferente do tempo da cabeça das pessoas. Para mim, a impressão, inclusive, para quem olha para grandes dados e grandes movimentos, eu chamaria quase de origem das grandes ansiedades, essa compreensão maluca do tempo. A coisa de você estar de férias e não estar de férias, você nunca está offline, nunca. Você não é livre. Exato. E aí, quer ver um exemplo interessante? Eu estava estudando esse comportamento, inclusive, em dispositivos digitais. Há 15 anos atrás, as pessoas desligavam os telefones celulares. Hoje elas não desligam os telefones celulares, você deixa ele carregando, mas você não desliga ele mais, porque você não tem mais o direito de estar offline. E aí tem um detalhe, as pessoas também não querem. Né? Acho que tem essa característica relevante, não quer perder nada, aquela questão de você estar atualizado o tempo todo te gera ansiedade de estar fora. E se acontecer alguma coisa, ninguém me achar? E se, né? E aí o problema desse si é que ele vai te aprisionando, ele vai te tornando um prisioneiro dessas ferramentas. As pessoas morriam de madrugada também e não tinham o mesmo telefone para conseguir falar com você com a mesma agilidade. Antes do telefone, talvez o telefone fixo também não tinha o telefone fixo, né? A gente foi enfiando essas características. O digital ele comprimiu os espaços, mas tem um economista chinês que eu adoro, chamado Hajun Chang, que ele vai mostrando algumas coisas dessas, falando assim, olha, o telégrafo mudou mais o mundo do que o WhatsApp, tá? Porque antes demorava uma semana para mandar uma mensagem, depois passou a demorar 8 minutos. De 8 minutos para 1 segundo não é tanta diferença assim, sabe? Então, já existem essas mudanças. Essas mudanças elas estão em curso. A tecnologia ela não é digital. A tecnologia é máquina de lavar. A máquina de lavar fez muito mais pela humanidade, inclusive, do que muitas outras coisas que já chegaram por aí. E o Hajun Chang também faz muitas dessas brincadeiras. Mas eu queria trazer esse ponto porque eu acho que ele é relevante, porque a minha principal preocupação disso é sempre olhar uma dinâmica de um capitalismo muito orientado a produto que transforma tudo em produto. Então ele transforma o férias digital em produto, ele transforma o bem-estar em produto, ele transforma a vida offline em produto, né? Ele transforma o direito a falar que eu tenho direito a ser offline em produto. Mas essa é a minha preocupação, porque isso vira conteúdo de blogueira, isso vira curso para vender, isso vira o novo coach do futuro, isso vai transformando tudo em produto. E aí a gente não sai de verdade. Essa é a preocupação. Assim. É verdade. Eu concordo com esse movimento do offline, assim, a gente deveria ter o direito de estar offline. Mas como fazer, né? Como fazer, porque senão isso vira produto, porque hoje a gente vê tudo virando produto, né? É um problema, assim. E aí eu vejo assim, olha que luxo que ele pode estar offline. Aí você fala, não, ele está vendendo publi para você, entendeu? Para com isso, né? É a marca que está se reposicionando nesse new branding, né? Então eu acho que esse é um ponto sempre que é complicado do capitalismo, porque ele consegue transformar a sua própria crítica em produto, né? E isso é muito difícil da gente conseguir quebrar, né? E me parece que quebrar também é isso, quebrar é desligar hoje em dia, né? E quando eu falo disso, eu estou pensando, obviamente, também na política. A política é um espaço insuportável. E por que eu falo insuportável? Cientista político dizer isso. É insuportável. Assim, eu sou obrigado a ter opinião sobre tudo. E eu não tenho opinião sobre tudo. Eu não tenho tempo de ter opinião sobre tudo. A gente precisa maturar as nossas opiniões, a gente precisa refletir. Eu tenho que dar... Às vezes os jornalistas me ligam e falam assim, você pode dar uma declaração sobre o que o Donald Trump falou? Eu falo, querido, eu nem li o que ele falou ainda. Quanto mais eu vou ter uma opinião sobre o que ele falou, eu não sei o que ele falou. Eu vou ter que pensar no que ele falou, eu vou ter que estudar no que ele falou. Né? Eu tenho o mínimo de conceito metodológico para não sair respondendo qualquer coisa. Né? Isso é estafante, né? Ficou chato viver no contemporâneo, porque eu tenho que saber sobre a nova música da Virgínia, sobre o que aconteceu com Oruana semana passada. E assim, se eu não souber, parece que eu sou um alienígena. Você está fora da ilha. Eu estou fora da ilha. Eu falo, meu Deus do céu, eu não quero estar aí, né? E assim, eu acho que esse é o problema do espaço político também, porque o espaço político ele virou esse espaço do que aconteceu naquele exato segundo, e da crítica do Pix, e na sequência do vídeo, e na sequência de quem está falando. De novo, como é tudo espetacularizado, tudo vira um ambiente de produção de vídeo, de formato de opinião daquele que dá opinião e etc. A minha principal preocupação dentro da ciência política é parem de dar opinião, parem de falar, reflitam,
As pessoas não conseguem mais e elas não querem mais, porque a gente é impelido a dar opinião o tempo todo. Eu não tenho opinião sobre tudo. É interessante que você falou de produto, porque eu queria trazer um pouco a Valéria para falar sobre isso. Assim, eu acho que no seu trabalho, muitas vezes, você mostra que as pessoas não têm consciência ou não conseguem explicar de uma forma racional por que elas fazem algumas escolhas, né? E aí, obviamente, os produtos entram aqui, né? Porque você está escolhendo o tempo inteiro, consumindo o tempo inteiro. Tem alguma forma para a gente ficar um pouco mais consciente nesse universo? Ou até mesmo, por que isso acontece? Por que existe essa escolha sem saber por que estou escolhendo? Olha, virar um eremita, ir para Marte, para a Lua. Mas falando, olha, nos anos 30, 40, Escola de Frankfurt, né? Adorno já falava que a indústria cultural era a integração a partir do alto dos seus consumidores, né? O digital é a integração a partir do alto dos seus produtos, que somos todos nós. Nós somos produtos. O Bauman fala em Vida para o Consumo que o maior objetivo do consumidor é um dia ele se tornar um belo produto. E todos nós, porque existe consumo e existe consumismo, né? Consumir, a gente consome desde o início da história da humanidade. Mas o problema é essa produtação de tudo. Então, quando nós somos um produto, o Zuckerberg vende a gente, nós somos vendidos, as nossas informações, ele compra algumas informações da gente. Né? Eu também estou lá. Né? E também está lá. Então, é muito difícil você sair disso. Agora, eu vou dizer que tem uma coisa que, pensando aqui, eu trabalhei no meu mestrado, que o meu mestrado foi sobre rock, foi sobre indústria fonográfica, rock alternativo, MTV, Mangue Beat. E eu me lembro que se chegava numa discussão, né, entre autores que eu estudava, que era quando os músicos começaram a se tornar produtores musicais porque eles queriam gravar sua música e ninguém queria gravar, e eles abriram selos, né? E que então a coisa deixava de ser entre mocinhos e bandidos, né, em que as gravadoras eram os bandidos e os mocinhos eram os músicos que ninguém queria saber da música deles, né? E aí virava uma relação simbiótica, onde se deixava de demonizar o mercado, mas se começava a usar o mercado para fazer coisas legais. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso faz décadas, porque eu trabalhei isso lá atrás, no meu mestrado, e eu vi que isso é possível. Então, eu gosto de olhar sempre para as bordas. O antropólogo que trabalha com complexidade, ele vai olhar sempre para as bordas. A galera vai procurar os alfa, o que os trendsetters fazem. Eu quero olhar o que as bordas estão fazendo, porque é ali aonde o pessoal que muitas vezes vive na exclusão vai se virar nos 30 e vai trazer novas formas de ver as coisas. Então, eu acho que uma coisa é começar a olhar, não existe mais o underground, né? Então, mas eu chamaria de bordas. Vamos ver o que as pessoas que estão fora dessas bolhas estão fazendo. E eu não estou falando de micro influenciadores. Eu estou falando que, por exemplo, na antropologia, a gente vai atrás dessas coisas. Né? Deixa eu ver o que o pessoal, num campo de exclusão, num campo periférico, o que eles conseguem fazer. Eu trago isso para empresas. Né? As formas que grupos conseguem trabalhar com mineração em lugares assim no interior do Acre, que o engenheiro não consegue resolver o problema. O engenheiro que estudou na Poli não resolve o problema, mas a pessoa que é de lá, que nasceu lá e que não tem formação, ela traz alguma coisa que ajuda o engenheiro a resolver o problema. Então, eu acho que é olhar para as bordas e dar palco para esse pessoal.
Talvez na borda você tenha mais realidade. Mas Realidade. eu acho, bom, se a realidade não existe, como a realidade não existe, eu não sei, mas eu acho que novas realidades outras Boa. que estão fora dessas bolhas. Então a gente começa, pelo menos, olhar em outra direção. Perfeito. Sabe? Perfeito. Muito bom. Renato, tem um colega da Valéria, Jamais Cassil, um antropólogo, que ele fala sobre o mundo bunny, né? Que você falou até um pouco disso no início, essa coisa do frágil, do ansioso, do não linear, né? Desse incompreensível. Então, o que eu queria te perguntar era um pouco assim, eu acho que no teu trabalho você é sempre um cara que encontra as bússolas, né? De uma certa forma. Como que você acha que dá para a gente navegar nas incertezas e se dar bem? A Valéria falou que todo mundo quer conquistar e quer reciprocidade. Então, vamos pensar em bem como esse alcançar aqui a reciprocidade. Legal. Difícil pergunta. Acho que algumas coisas são relevantes dentro desse espaço de incerteza, né? Eu vivo num ambiente, obviamente, muito matemático, muito técnico, que serve para mitigar incertezas. Então você vai falar, como é que você mitiga incerteza? Eu mitigo incerteza do jeito tradicional, né? Eu sou um cara da matemática, então de alguma forma eu uso esses mecanismos. Mas uma coisa que eu acho que chama atenção, e quando a gente olha para teóricos, principalmente de movimentos econômicos, eles têm falado muito isso, assim, né? Eu gosto muito dos neo-keynesianos, esses caras que de alguma forma estão estudando tendências que não são exclusivamente matemáticas, têm um olhar mais crítico, têm uma visão de mundo diferente. E a primeira coisa que, quando a gente olha para esses caras, eles vêm falando, é que, assim, por mais mecanismos de eliminação de incerteza matemática, técnica e metodológica que a gente desenvolveu nos últimos anos, o mundo se tornou muito mais volátil. O mundo hoje é um espaço muito mais volátil do que era. A imprevisibilidade se impõe muito mais hoje do que qualquer outra coisa. E eu acho que a questão que sempre me chama a atenção é que talvez, e aí eu acho que essa é a diferença de alguém que é muito metodólogo de dados, que tem uma visão mais fechada das coisas, e eu não me considero nesse local, eu gosto de pensar por uma perspectiva mais crítica, se tem mais volatilidade, se tem mais crise, se tem mais incerteza, se entra um Donald Trump, bagunça o cenário político, por exemplo, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe se amanhã ele vai falar que ele vai anexar a Guatemala, e isso impacta o dólar, isso impacta a bolsa, isso impacta uma série de outros fatores relevantes para quem trabalha com dados e, obviamente, olha isso o tempo todo. Esses fatores de incerteza, quem é metodólogo mais tradicional está falando assim, os nossos mecanismos técnicos não são bons, a gente precisa melhorar eles mais, a gente precisa de mais matemática, a gente precisa de mais dados. Eu não sou exatamente essa pessoa, não enxergo dessa forma. Eu vejo que o mundo vai para um espaço de muito mais imprevisibilidade, de muito mais volatilidade, e os mecanismos técnicos não vão dar conta de responder isso. Ou melhor, talvez eles deem conta de responder 80%, 90%, o que na estatística é considerado ruim, tá? É ruim. Você fala assim, o meu modelo é 89% explicativo, isso é péssimo. O modelo só pode ser considerado razoável, de boa explicação, acima de 96%. Abaixo de 96% ele é porcaria. É tipo, joga no lixo e começa de novo, tá? Então, assim, talvez esse seja o ponto. Até onde a gente acha que a gente vai mitigar? Eu não acredito em mitigar a incerteza exclusivamente usando modelos. Mas, para mim, eles são uma bússola muito boa. Eu gosto muito de usar dados porque eles, de alguma forma, vão me dizendo para onde as coisas estão indo. Mas te ouvindo, eu fico pensando que talvez, então, a bússola para a gente se dar bem seja a gente aceitar as incertezas. Sem dúvida, não tenho a menor dúvida que a gente precisa aceitar as incertezas. A questão é, de novo, eu acho que tem um ponto de entender incerteza como falha. Eu não acho incerteza falha. Acho que incerteza é inerente ao modelo. Né? Tem um metodólogo que eu gosto muito, que é o Taleb, que fala sobre a lógica do cisne negro, que é exatamente isso. Quando todo mundo está desenvolvendo metodologias e modelos quantitativos e matemáticos e acontece o cisne negro. O cisne negro é 1 em cada 100 milhões de vezes vai acontecer aquele determinado fator. E ele acontece. Como você mitiga ele metodologicamente? Não dá. E aí ele vai por um caminho, acho que um pouco parecido com o que a Valéria está falando. Ele gosta de estudar aquele 1 em 100 milhões. Eu estou do outro lado. Eu sou o cara que gosta de estudar os 999 milhões ali do outro lado. Os 999.999. Eu gosto mais desse espaço, né? Porque eu gosto de olhar grandes tendências, grandes movimentos. De alguma forma, eles me ajudam a entender o processo. Mas uma coisa é tentar expurgar o 1 em 100 milhões,
porque eu acho que é onde os mecanismos tradicionais querem chegar. Eu não acredito nisso, acho que isso é impossível. Né? As ciências são exatas, mas elas são feitas de pessoas no final do dia que tem essa imprevisibilidade. Né? Nós somos o elemento imprevisível que faz qualquer modelo falhar. É que eu só não acho que é falha, eu acho que é só imprevisibilidade. Maravilhoso. Mas pegando pela incerteza, Valéria, tem um ditado popular que fala: na dúvida vai. Né? Em casa eu aprendi o contrário, na dúvida chama um táxi. Foi assim que minha mãe me ensinou. Mas a gente aprende desde pequeno, né, que a gente precisa ter certeza do que a gente quer, certeza da carreira que escolhe, certeza, né, do relacionamento. Assim, a gente vive uma cultura onde a certeza ela meio que garante uma possibilidade de futuro, de uma certa forma. Minha pergunta para você é: dá para a gente reiniciar o cérebro nesse lugar? Tem alguma forma da gente conseguir aprender a não ter essa necessidade de certezas? É curiosa essa pergunta, porque quando a gente começa a analisar o início da cultura, né, no Sapiens, você começa a perceber que tem a formação dos grupos e tudo mais, o compartilhamento de conteúdos simbólicos, né? Onde você tem uma evolução, onde as pessoas começam a compartilhar ideias. E aí um dos pontos principais que começa a fazer com que uma cultura, com que uma sociedade desenvolva uma cultura e vá por um caminho, é começar a atribuir um poder sobrenatural a forças da natureza. É onde você começa o início da crença em processos de religião, que depois vão se tornar religião, porque justamente você não consegue controlar. Eu vou dar um exemplo. Você tem chuvas, as chuvas têm raio, mata uma criança do grupo, depois mata uma pessoa. Quer dizer, então, como é que você controla o raio? Você desenvolve uma relação com ele, onde você entende que ele tem um poder, então você vai sacrificar um animal, né, para dar para ele, para pedir para ele não matar mais gente. Nesse processo, você já desenvolveu todo um universo simbólico que passa a determinar o funcionamento dessa sociedade, né? Porque você quer controlar o incontrolável, que é a força da natureza. Então, assim, eu acho que isso é uma das características mais inerentes ao ser humano. Só que é uma ilusão, porque nós estamos em 2025 e você não consegue controlar um raio. Entendeu? Raio vive matando gente na praia, em todo lugar. A previsão do tempo ainda erra, né? Não é? Então, assim, todas as estruturas, né, falando em termos de Lévi-Strauss, as estruturas e a simbologia, falando em termos de Goethe, que definem uma sociedade e orientam a sua evolução desde lá de trás, elas se fundam na crença. E a crença, ela vem de você atribuir um poder a algo e você desenvolve a crença para você conseguir se relacionar com ele para tentar controlar. Então, nós temos uma natureza de controladores, né? E eu não acho que isso vai acabar. Acontece que quando, há milhares de anos atrás, o ser humano fazia isso, ele estava na ilha, ele não conseguia olhar fora da ilha. Só que hoje nós temos a ciência, né? E aí, no caso, não estou falando das ciências exatas, mas as ciências humanas, que você tem séculos de ensinamento e de aprendizagem para você tentar desenvolver uma perspectiva crítica, que é simplesmente olhar para a coisa e falar, cara, não dá para controlar, deixa eu entender isso e começar a aplicar isso na minha vida ou em outros setores da sociedade, ou na política, ou no mercado, né? Porque justamente a perspectiva crítica ajuda a gente a sair desse looping
pelo conhecimento. E nós estamos vivendo numa sociedade que cada vez mais despreza o conhecimento. Então, eu acho que quanto mais a gente está longe da telinha e talvez da resposta fácil do ChatGPT, mas começa a estudar os clássicos, começa a estudar gente que pensou sobre todas essas coisas que a gente está vivendo e que a gente só está inventando a roda uma segunda vez. Totalmente. Eu acho que isso é um caminho. É um caminho. Não, e não só despreza, como terceiriza, né? Terceiriza o conhecimento. Mas isso me leva para uma pergunta que é: aonde que fica a espontaneidade? Como que vocês veem? Como você vê isso, Renato? Onde fica a espontaneidade nessa dinâmica? Como que as nossas decisões podem ficar mais genuínas? Acho que o questionamento já é uma deixa, mas... Olha, difícil, porque exatamente num espaço em que a gente é cada vez mais formatado para dar a nossa opinião, e a opinião tem que ter certeza, e a gente não pode expor nada que seja diferente. Acho que isso quando a gente pensa em bolhas e coisas do tipo, isso é muito óbvio, mas acho que eu vou para academia também e trazer esse ponto da Valéria que é relevante. Dependendo de onde você está, você tem que formatar teu discurso, as palavras, o jeito que você vai falar, a palavra exata, porque senão ela representa determinada coisa. Aí você fala, poxa, mas eu não consigo pensar, eu não consigo livre pensar fazendo isso, né? Eu não consigo ser espontâneo na minha fala. Ela já vem pré-formatada na minha cabeça, eu já sei a opinião que eu tenho que dar. Acho que eu vou chover no molhado e vou dar uma resposta... que de alguma forma eu já trouxe, assim. Não que eu goste, mas cada vez mais eu tenho a impressão que nós estamos sendo espontâneos com as máquinas. A máquina está sendo meio que o lugar onde a gente gosta de ser espontâneo, que a gente tem medo de ser espontâneo com as pessoas. Parecer fraco, errado, ou ter uma ideia que não é aquela que deveria ser. Isso é muito perigoso. Talvez a gente possa, então, explorar, trazer um pouco dessa relação para a máquina, para a nossa relação no cotidiano, e tentar ver como é que isso pode contribuir, não sei. A máquina já está no nosso cotidiano, né? Acho que esse é o problema, né? Eu acho que ela está tão no nosso cotidiano que ela nos parece esse elemento, vou colocar aspas aqui, humano, né? Eu tô tão com o meu telefone todos os dias, ele é tão comum a mim, ele é uma extensão do meu braço, né? Que de alguma forma eu olho para ele e falo assim, eu tenho mais relacionamento com você do que eu tenho com qualquer outra coisa, né? Eu passo mais tempo olhando para você do que eu passo para qualquer outra coisa. O brasileiro, aí para trazer algumas estatísticas malucas, né? A gente passa 9 horas e 9 minutos por dia na internet, 3 horas e 37 em redes sociais, 82 minutos no WhatsApp. É uma loucura, assim, 82 minutos ativos no WhatsApp. Te desbloqueia a nossa tela para falar no WhatsApp 117 vezes por dia. Caraca. Então, assim, é tanta interconexão que eu crio com aquele pedaço de tecnologia e eu confundo ele com gente, porque tem gente do outro lado dele falando comigo, né? Tem gente no WhatsApp falando comigo, tem gente na rede social falando comigo. Eu acho que ele é gente, ele parece gente para mim, que eu começo a criar essa conexão com ele, né? Isso é uma coisa muito louca. E aí, talvez, enfim, espero estar errado, mas talvez a gente possa estar falando daqui a 15 anos que namorar o ChatGPT vai ser uma coisa normal. Vai ser a sua melhor escolha. Exato. E falando em escolha, eu queria fazer um bate-bola com vocês aqui para algumas escolhas, até para a gente conhecer mais vocês. Então, vou começar com a Valéria. Valéria, eu vou falar 2 palavras e você só escolhe uma delas, tá? Rock ou samba? Rock. Estatística ou ética? Tem que ser rápido. Estatística. Baby Boomer ou Gen Z? Gen Z. Moda ou modus? Moda. Azul ou amarelo? Azul. Agora você, Renato. Internet ou papel? Papel. AI ou consciência? Consciência. Passado ou futuro? Passado. Matemática ou interpretação de texto? Matemática. Azul ou amarelo? Azul. Azul. Boa. Alguma pergunta foi difícil? Alguma delas foram difícil? Com certeza. Escolher? Quer Foram destacar muito alguma? interessantes. Eu queria fazer um ponto, não sei se dá para incluir depois, em relação ao que ele estava falando, Claro. que eu achei muito interessante, me veio na mente assim, uma obra do Evans Pritchard, o antropólogo, chamado Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azande, onde ele foi... O Evans Pritchard foi viver entre esse grupo e ninguém fazia absolutamente nada antes de consultar o oráculo.
Então é engraçado que, falando sobre como ser espontâneo, né? Sim. Nós viramos os Azande, porque os Azande, eles não saíam de casa, eles não saíam da oca, entendeu? Eles não comiam uma comida, eles não falavam com uma pessoa antes de fazer uso do oráculo, né? Então é incrível como que a gente lutou tanto para se desenvolver racionalmente e como a gente voltou, porque isso hoje é o oráculo, e o oráculo está impedindo a nossa espontaneidade. É que nem se o tempo todo eu tivesse que ler o horóscopo para dizer como que eu tenho que te dar uma resposta sobre alguma coisa, se eu venho aqui, se eu não venho, se eu faço alguma coisa. E isso é um estado de despersonalização, né? Quer dizer, de falta de autoestima, de despersonalização, de um não estar bem no mundo, porque então você não pode ser você, né? Então eu acho que é muito importante a gente olhar para isso e voltar e tentar voltar no que seria a essência do ser humano. O que te faz sentir que você tem autoestima, que você é bom o suficiente para se relacionar com pessoas, que as tuas ideias valem a pena, né? Então, quer dizer, se eu precisar de uma máquina para dizer isso para mim, a gente está numa sociedade realmente muito doente. E eu acho que a resposta para o ser humano é o outro ser humano. Essa é uma bela provocação. E até uma provocação a ser investigada, né? Porque eu acho que dá para olhar para isso. Não sei, eu acho que pensar na vida como uma aventura, às vezes é uma forma da gente se colocar mais disposto e mais disponível para tentar achar um caminho, né? A gente falou muito, eu acho, de incertezas aqui, de uma certa forma, que é um pouco disso, né? A gente já está experimentando dessa forma, por que não experimentar de uma outra? Para entender como é que isso pode reverberar internamente. Ou a forma do outro. Renato, alguma foi difícil? Te levou para alguma história boa como a da Valéria? Várias difíceis, nossa senhora, várias difíceis. Eu achei interessante a Valéria ter falado isso porque eu fiz sociais também e eu amava o livro do Preacher na antropologia, foi um dos meus livros favoritos. E engraçado você ter falado isso porque realmente, né, tem essa coisa do oráculo. E a impressão que eu tenho é que assim, se a gente pegar alguém que hoje, por exemplo, usa a tecnologia para responder tudo e der um livro do Preacher para ler e falar, a galinha é o seu ChatGPT agora, ou seja lá o que for, a pessoa vai falar, não, imagina, absurdo, eu sou racional, né? E aí a parte interessante dessa história para mim, eu acho que o horóscopo tem a ver com isso, que o horóscopo é perfeito. Eu conheço um monte de gente que fala, eu não saio de casa antes de ler o horóscopo. Ou, eu sou leonina, isso diz muito sobre mim. Eu não entendo nada de horóscopo. Eu falo, para mim você está falando que você é do signo de dragão, porque eu não faço ideia o que significa isso. Eu não entendo. Mas eu aí não entendo é essa horóscopo linguagem. chinês. E aí é horóscopo chinês, que eu também não entendo. Mas é interessante porque a gente jogou uma capa de racionalidade nessas coisas, porque a gente acha que a máquina é racional, que ela é impessoal, que ela dá a melhor resposta, que ela não está enviesada. Eu escuto isso o tempo todo como alguém que trabalha com tecnologia, assim, não, eu prefiro que a máquina escolha, que a máquina vote. Existem vários debates, existe um grupo na Noruega que está criando um partido do ChatGPT, que eles acreditam de verdade que o AI, como ele não é enviesado, ele vai ter melhores decisões de Estado. Caramba. Então eles querem que o presidente seja um presidente originado por AI. É o Computer Date dos anos 70, 80, né? O filme sobre o computador. O computador vai escolher seu par perfeito. Isso. E aí, talvez seja esse ponto, assim. No final do dia, modelos são enviesados, a máquina tem ela aprende com um banco de dados histórico, né? Há muitos e muitos exemplos sobre isso. Eu participei, por exemplo, do comitê de criação de novas políticas de crédito no Brasil há 3 anos atrás. E aí o pessoal falou, não, agora o modelo de crédito ele não tem mais essas características, que a gente limpou os vieses. Aí você fala, amigão, como é que você construiu o seu modelo? Com uma base histórica de 50 anos. A base histórica de 50 anos vai espelhar características sociais. Então você pega, por exemplo, modelos de crédito no Brasil, eles tendem a negar mulheres de baixa renda negras.
Isso é um padrão do modelo. Por quê? Mulheres de baixa renda negras normalmente não têm renda fixa, têm mais dificuldade para acessar crédito por conta do seu histórico, não têm trabalho formal, uma série de características. Se você colocar o modelo hoje, espelhar ele, mandar ele responder, ele vai responder com a base histórica dele. Ele responde com os preconceitos que ele aprendeu. Exclui as minorias. Exato, ele é excludente, a tecnologia é excludente. É um determinismo porque ela é o reflexo social. ariano. Só que o problema é que a pessoa está achando que isso não é a galinha. Está falando assim, opa, não, é impessoal. É racional, é sem viés. Amigo, não tem essa ciência toda não, entendeu? Tá cheio de incerteza nesse negócio, que é só um espelhamento do passado. Não, você acabou de responder o que eu ia te perguntar, que era até que ponto dá para confiar nos dados. Eu acho que os dados são muito confiáveis. A gente só tem que criticar os dados, que eu acho que é o que a gente não ensina do outro lado, né? Dado é limitante, dado tem... Ele é um espelhamento da realidade. Ele é um espelhamento de uma realidade possível. E essa realidade ela é construída por um monte de coisa. Então, acho que esse talvez seja o ponto sempre importante. E quando eu vou fazer pesquisa, e óbvio, eu trabalho com dados, eu gosto dos dados, porque eu acredito que grandes explicações podem ser dadas por eles, eu não deixo de ter o meu lado cientista social o tempo todo e falar assim, epa, peraí, mas isso aqui está aplicado a uma realidade, a um histórico, a uma composição, a um substrato, a um passado, a uma série de coisas que explicam o fenômeno. E aí eu acho que tem uma diferença muito importante. Até onde dá para confiar nos dados? Os dados como consequência, eu confio bastante. Como causa, eu não confio nem um pouco. Quer ver um exemplo? Imagina que a gente pergunta para os dados quais seriam as melhores políticas públicas para se fazer em relação aos povos originários brasileiros. Quase tudo que você tem sobre os povos originários, de conhecimento e de tudo, foi feito pelo homem branco. A gente não tem base para saber. Agora você tem pessoas indígenas escrevendo, fazendo tese, tendo voz, criando podcast, fazendo coisas, mas a gente não tem base. Então, se você for perguntar para o ChatGPT, ele vai dar a resposta mais enviesada possível, porque ela não tem o dado do outro. Sem dúvida. Ela desconsidera uma história que a gente não tem, ela registrada. E muitas vezes até registrada com o olhar correto, né? Ou com o olhar de quem viveu, ou com o olhar de quem é daquela origem. Né? Porque toda a história, se você for ver, eu trabalho muito com a questão de gênero, né? A história oficial das mulheres é uma história escrita pelos homens. Então, quer dizer, se for perguntar para o ChatGPT qual seria a melhor forma de criar políticas públicas para mulheres XYZ e tal, vai ser uma coisa completamente enviesada por tudo que os homens escreveram sobre as mulheres e pensam sobre as mulheres até hoje. Sem dúvida. É uma máquina branca, hétero, Exato. de classe alta. Eu acho que o problema, para mim, é meio esse, assim, a gente esquece de contar o resto da história. Sim. A máquina, ela vai te resolver problemas processuais, ela é rápida, ela é eficiente, ela te dá a coisa num intervalo muito rápido de tempo, ela erra muito pouco, mas ela tem um passado. Os dados têm um passado, e o passado dos dados é o nosso passado. Então, achar que, a partir de agora, porque tem uma máquina fazendo, que ela limpou esse viés, isso não existe. Total. A base originária é a mesma que a gente usava, que a gente usa e que, de novo, vai continuar espelhando preconceito. Que é sempre a minha crítica quando alguém fala sobre esse viés tecnológico resolvendo de maneira impessoal as coisas. Eu trabalho muito com cientistas de dados e quase todos são formados em engenharia e tem muito esse perfil. Eu já tive essa briga 700 vezes na vida com os meus funcionários. Não, mas a máquina não tem viés. Não, amigo, ela tem viés. Eles estão na ilha. Exato, exato. Parece que a tecnologia vai salvar o mundo, mas, de novo, quando a gente olha grandes movimentos, a gente vai ver o contrário. É aquela perspectiva marxista de assim, olha, não, a gente vai destravar as forças produtivas de um jeito que a gente vai poder pescar, ser feliz que o trabalho vai ser feito pelas máquinas. Na realidade, isso não aconteceu. Os níveis de produtividade no mundo aumentaram e o nível de trabalho aumentou também. Sim. Então, a gente não viu isso acontecer. A tecnologia fez a gente trabalhar mais, ficar mais online, ficar mais próximo do nosso trabalho, se aprofundar mais nessas coisas, gerou mais ansiedade, mais depressão. A gente não vê esse movimento acontecendo. Ao contrário, os dados estão mostrando outra coisa, né? O excesso de trabalho... Ontem saiu um dado bastante interessante mostrando que 30% dos trabalhadores do Brasil apresentam sintomas de burnout. E aí, de novo, o excesso de tecnologia parece que está nos levando para isso, né? Total. Não está nos libertando. Isso me leva para um caminho de reflexão que eu acho que é o poder do questionamento, né?
Assim, tudo isso faz parte do nosso cotidiano, faz parte da vida contemporânea, né? É o nosso presente aí dentro dessa realidade que não existe, mas o questionamento talvez seja um ponto de equilíbrio. Não sei, eu queria ouvir de vocês, assim, vocês acham que existe um ponto de equilíbrio para a gente combinar essas dinâmicas matemáticas e toda essa dinâmica social e humana? Olha, eu acho, eu como pesquisadora de tendências do lado de cientista social, mas não de dados, eu vejo que as tendências socioculturais, elas muitas vezes elas voltam, é uma coisa meio elipsoidal, né? Não volta exatamente aonde estava, mas se inventa muito a roda uma segunda vez. Eu acho que do mesmo jeito que a gente está vivendo uma era onde o avanço tecnológico digital e matemático e de exatas, ele criou uma abertura, um espaço muito voltado a isso, pode ser que ocorra alguma coisa, algum fenômeno, que pode ser talvez até uma nova doença, ou não sei, e que se volte num outro momento para uma fase menos ciência de dados, menos porque a sociedade é assim, né? Eu acho que o problema, eu adoro história, eu adoro historiografia, porque ela ensina a gente a ter uma visão talvez um pouco mais humilde no sentido de falar, o agora não é tudo, o agora é uma fase, né? Então você começa a ler esses movimentos e te ajuda, inclusive, a enxergar cenários futuros, né? Eu acho que em algum momento é que nem a questão das causas sociais. No meu último pós-doutorado eu trabalhei a questão das causas sociais, que se chamava a Era das Causas até. Aí eu falei, isso vai se tornar produto, não as causas. Eu digo, o mercado vai criar produtos em cima disso, isso vai pulverizar e vai fazer com que muita gente não consiga mais ver sentido, onde se separa o signo do significado. Uhum. As pessoas que comigo também trabalham com causas sociais falavam, mas é um absurdo isso que você está falando, porque não tem como voltar. Eu falei, não vai voltar, mas quando uma tendência bate no teto, né, muitas vezes vem outra coisa. O que virá, eu não sei, mas é que nem quando a gente analisa o século das luzes, século XIX, depois entra século XX, aí Primeira Guerra, Segunda Guerra, tem coisas que a gente nunca imaginou que poderiam acontecer. Então, eu penso que talvez num próximo momento a gente se volte para outras coisas talvez mais humanizadas. Sim. Mas não tenho certeza nenhuma do que eu estou falando. E estou bem assim. Que bom. E aí, Renato? Eu ia fazer uma digressão muito parecida com a da Valéria em relação a buscar na história. Até quando você me perguntou o futuro ou o passado, eu respondi o passado, porque eu acho que ele é muito explicativo para entender o futuro. A história se repete. E ela se repete em outro contexto, né? Ela repete as causas, mas não necessariamente as consequências. E às vezes ela repete as consequências, mas não repete as causas. E aí o que eu queria trazer nesse contexto? Acho que essa visão ultramatemática, exata, ela já teve ecos parecidos no Iluminismo, depois na Belle Époque, essa ideia de que pronto, agora está resolvido, agora a humanidade achou o caminho. Século das Luzes. Né? Exato, século das luzes, né? E assim, a gente viu que o século XIX não foi exatamente essa maravilha toda que os iluministas estavam prevendo. A Belle Époque deu em Primeira Guerra e um choque cultural na Europa que falou assim, epa, peraí, esse excesso de razão deu em guerra, não parece que a gente já encontrou a solução. E, de novo, o mundo fica cada vez mais volátil. Eu acho que, de novo, a gente fala cada vez mais de dados e certezas, mas a gente vê uma profusão de ideias radicais que levam, inclusive, ao não conhecimento. Eu tenho discutido, obviamente, eu fico muito dentro desse espectro político, e aí eu encontro no caminho gente que pensa de tudo, né? E eu costumo sempre dizer, eu não consigo discutir com quem não está partindo da razão do outro lado. Eu estou partindo da razão, você não está partindo da razão. Você falar para mim que a Terra é plana, a gente não está no mesmo espectro, porque eu estou saindo da razão, você está saindo da tua cabeça. Mas pro cara, ele está na razão. Exato, isso é uma loucura, né? Porque ele passou a entender que aquilo ali está certo. Não, se eu acho que está certo, está certo. Se mais gente acha que está certo, está certo. É complicado, porque a gente não vai conseguir dialogar. Não tem diálogo quando a gente está partindo desses lugares muito diferente. É muito complexo fazer isso. E para mim, talvez esse seja o ponto. Assim, eu olho
eu olho para frente e eu tenho a impressão de que assim, a gente não vai conseguir prever o futuro. Mas duas coisas me soam interessantes e parecem movimentos que devem acontecer. Um certo retorno a essa crença pela crença está acontecendo no mundo de uma maneira relevante, principalmente em sociedades ricas, pós-industriais, brancas por excelência, aliás, também, que é um ponto importante, muito ocidentalizadas e, obviamente, abarrotadas de informação. Esse excesso de informação faz você questionar coisas também, né? O excesso de informação não deu certo, não deixou as pessoas mais racionais, críticas, isso não aconteceu, né? E segundo ponto, o efeito que isso gera, que para mim é muito relevante. Eu fui convidado para dar uma entrevista recentemente para falar sobre a primeira metade da metade do século, né? Então pegar os primeiros 100 anos dos anos agora a gente está falando, né, especificamente dos anos 2000 e falar, tá, legal, o que aconteceu em 25 anos? E aí a gente fez lá um estudo mostrando algumas coisas e perguntaram o que vem para os próximos 25. Eu falei, eu não tenho certeza, mas uma coisa eu acho que vai acontecer. Os próximos 25 anos são os anos da saúde mental. Esse excesso está adoecendo a nossa cabeça. Né? E assim, o excesso de informação está levando a gente a ser mais irracional, a ser não racional e a ser racional demais também. Os três caminhos, historicamente, nos mostraram que a gente não chegou em lugares muito bons. Né? E o pior disso, o adoecimento que parece que está batendo na nossa porta. Total. A gente vê uma crescente muito forte na busca por personalização. Né? As pessoas dizendo que o que elas querem hoje é personalização, exatamente porque é uma forma de cortar um pouco os excessos. Sim. Não sei até que ponto isso é bom, porque talvez a ilha se reforce, mas acho que reflete um pouco do que você falou. Mas, gente, que papo bom, hein? Pô, muito obrigado aí pela nossa conversa, mas eu queria só trazer 2 pontos assim antes da gente terminar, que a primeira é deixar aberto para vocês também se tem alguma certeza que vocês querem questionar, que a gente não falou aqui. Tem alguma certeza que vocês acham importante questionar? Eu acho que tem uma certeza, que até a gente estava conversando antes, que eu venho passado por isso como cientista social e como comunicóloga, que existe é como se hoje se tivesse uma impressão, uma ideia, talvez uma certeza de que ciências exatas e ciências humanas elas são opostas ou contraditórias. E, gente, se você for ver a sociologia, né? Eu sou professora de sociologia, de antropologia, e eu leciono isso para pessoal que está fazendo publicidade, administração e tal. A sociologia se pauta em dados quantitativos e a antropologia foi criada, o método da antropologia, que é a etnografia, foi criado por um cara que era um matemático, Bronisław Malinowski, que ele foi para a London School of Economics, e aí ele foi estudar antropologia, ele falou assim, não, esses caras não são selvagens, não se está conseguindo aplicar um método aqui. Então, ele partiu da matemática, né? E a sociologia tem como base o quantitativo. E é incrível como muita gente de exatas, você sabe que é assim, chega para mim e fala assim, ciências sociais não são ciências porque só a matemática ou só as ciências as ciências, exatas nos dão certeza. Gente, aí eu fico pensando assim, eu acho que os grandes pensadores, eu não sei, será que o Einstein era um cara de grandes certezas? Será que todos os prêmios Nobel de exatas, eu acho que assim, e eu penso que as pessoas que mais conhecem não pensam assim, mas todas as pessoas, aí é o efeito da câmera de eco, as pessoas que não conhecem tanto a área de exatas e matemática e tal, começam a pensar assim como se fosse uma coisa de se combater tudo aquilo que não está nas exatas, entendeu? Então, eu acho que isso é uma certeza que não existe. O que você acha?
Eu concordo. Quando você estava falando, eu estava pensando nisso, né? O quanto matemáticos e físicos, na verdade, os caras que de fato a gente hoje bate palma e considera que são relevantes, duvidaram. E aí, para dar alguns exemplos que eu acho que são legais, eu sempre dou esse exemplo porque eu gosto muito. Aristóteles foi, sem dúvida nenhuma, um dos grandes nomes que gerou conhecimento para uma série de áreas. E existiu, durante um determinado momento, essa ideia de que não se podia questionar Aristóteles, né? Não se questiona Aristóteles. Então, o primeiro cara a questionar Aristóteles do ponto de vista, principalmente de entender algumas características físicas, foi o Newton. Ele falou, Aristóteles errou na lei da gravidade. Um outro cara que depois foi olhar... Corajoso. Exato. O outro cara que falou Aristóteles errou na biologia foi só o Darwin, entendeu? Galileu questionou, por exemplo, uma série de questões relacionadas à astrofísica em Aristóteles. Então, assim, essa ideia meio maluca que a gente tem de que a ciência exata é ciência exata não é verdade, né? A ciência da certeza. Exato. Oppenheimer também questionou Aristóteles, né? Einstein também questionou Aristóteles, né? Então eu sempre dou esse exemplo que eu falo assim, Aristóteles teve esse eixo central da certeza do conhecimento e só se tem nomes de pessoas absolutamente conhecidas e famosas porque eles duvidaram de Aristóteles, duvidaram do conhecimento estabelecido. As ciências exatas ela é feita de duvidar o conhecimento estabelecido. A ciência como um A todo. ciência é dúvida. O método científico é questionar. Bacon falava isso, né? O método científico é questionar. Senão questionar não faz evolui. parte. Exato. Então, assim, quando você pergunta, pô, qual é a certeza que vocês gostam de questionar? Para mim, a maior certeza que é questionável, e assim, eu direcionei todo o meu trabalho nos últimos anos a fazer isso, é a certeza da tecnologia, é essa certeza da impessoalidade, de que ela não... a rede social é o espaço onde eu posso falar. Não, tá cheio de viés, de mentira, de espaço, de bolha. A gente tem que tomar cuidado com essas certezas. E parece que o novo Aristóteles é a tecnologia. É o espaço inquestionável, o espaço que eu não posso falar nada, porque ele é impessoal, porque ele é perfeito, porque ele foi criado por uma matemática. É mentira, isso não é verdade. A gente tem que questionar a tecnologia. Ela não é certeza. Ela é dúvida. Maravilhoso. Não, e foram essas questões que fizeram toda a evolução da própria ciência. Exato. Ciência é dúvida, né? Ciência é dúvida. Ciência O método é dúvida. científico começa com a pergunta. Ciência é dúvida. E eu acho que esse é uma boa forma para a gente finalizar, porque eu queria pedir para vocês deixarem alguma dúvida no ar, para que as pessoas que estão acompanhando a gente, elas possam refletir sobre isso, buscar o conhecimento delas, enfim, e tentar achar aí caminhos ou motivações, inspirações a partir das dúvidas que vocês podem contribuir. A dúvida que eu quero trazer e deixar para vocês é: será que o que você acha que é real de fato? A dúvida que eu queria deixar para as pessoas e para a gente pensar é: até onde você acha que você está fazendo silêncio? Será que o silêncio que a gente está fazendo é silêncio? E será que o silêncio é olhar para dentro de você? Obrigado. Muito obrigado.